Alright. Muito bem. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu sou Carol Olival, sou Community Outreach Director da Full Sail University, aqui no Brasil. Para quem já esteve nos nossos webinars, vocês já me conhecem. Para quem nunca esteve, prazer em conhecê-los. E hoje a gente está com um convidado super especial, que é o Luiz Garcia, que é vice-presidente de Emerging Technologies na Full Sail University, e está aqui com a gente. Ele não é brasileiro, mas ele fala ele fala português e ele vai presidir esse painel com 3 graduados nossos. O propósito desse painel é a gente falar de brasileiros que trabalham dentro do mercado de tecnologia. E o Luiz conhece, ele vai contar um pouco para vocês da relação dele com esse mercado. Através dessa relação, ele conversou com esses graduados que se disponibilizaram em estar aqui hoje, compartilhando as experiências deles e o tempo deles. E o Luiz vai fazer esse evento todo, ele vai fazer em português. Então, em primeiro lugar, quero agradecer os graduados e quero agradecer o Luiz Garcia por estar aqui com a gente e por fazer esse esforço de usar o português dele, que vocês vão ver que é excelente. Quero também lembrar a todo mundo, para quem já teve um webinar comigo, a Tatiana, que deve estar aqui logada entre os participantes, tá aqui, já encontrei a Tati. Ela trabalha comigo para a Full Sail University e ela fica sempre nos eventos. Ela acabou de mandar um boa noite aí para a gente no chat, no bate-papo. Ela fica à disposição se alguém tiver alguma dificuldade técnica, ela vai lá monitorando o chat o tempo todo. E, inclusive, se vocês tiverem perguntas, podem ir digitando no chat que ela vai anotando para a gente passar depois para o momento apropriado de responder as perguntas. Então, não vou me alongar mais, vou passar a palavra para o Luiz, vou ficar aqui com vocês, mas no mudo, dando apoio se alguém precisar também. E, Luiz, se precisar de ajuda com o português, eu sou a sua Portuguese teacher hoje à noite, tá bom? Nossa, agora não quero falar. Depois de você não posso. Nossa, não posso falar agora. Tenho muito medo. Tá lindo Olá, seu pessoal. português, Luiz. Vou me mutar aqui e é com você, tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos juntos. Bem-vindos, bem-vindos todos a Brasília in Tech. Estou muito emocionado para hoje ter esta conversa com meus amigos formados na Full Sail University. Eu sou Luiz Garcia, como o Carol falou. Eu sou vice-presidente de tecnologias emergentes na Full Sail University. Eu tenho mais de quase 40 anos na tecnologia trabalhando, né? E com quase 18 anos com Full Sail. Eu sou também formado na Full Sail. Hoje temos um ótimo painel de formados da Full Sail. Sejam todos bem-vindos. Temos a Laura Sardinha, na Blizzard, da Juan Santos, Daniel Tavares. Eu espero que estou falando os nomes corretamente. Eu vou chamar cada um dos seus nomes e quiser umas palavras de introdução de vocês. Vamos primeiro com Laura. Opa, dá para me ouvir bem? Tá bem? Opa, oi pessoal, tudo bom? Eu sou Laura Sardinha Queira, eu sou a Lead UI Designer na Blizzard. Eu trabalho 4 anos e meio, mais ou menos. Eu trabalho no jogo do World of Warcraft, esses 4 anos e meio. Eu não comecei como lead, comecei como associate, fui evoluindo para mid, e aí abri uma vaga de lead, apliquei, passei, estou aqui. Para quem não conhece o WoW, Warcraft ele é um jogo, é um MMORPG, é o maior do mundo, continua firme e forte, é um jogo que os jogadores amam e tem um público muito fiel. E é o meu jogo favorito e eu amo jogar e eu amo trabalhar no WoW, é muito legal. O time é maravilhoso, gosto muito. E que mais? Eu tenho experiência na área de UI UX
por mais de 10 anos. E isso me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje. E acho que é isso. Muito obrigado, Laura. Cara, Juan, eu acho que você está com uma credenciais de Daniel. Você tem Daniel Tavares também. Tenho dois Daniel Tavares. Vocês são gêmeos. Mas vai com o Juan. Juan, pode falar umas palavras de introdução, por favor. Olá, meu nome é Juan. Eu sou Full Stack Developer na Guidewell hoje. A Guidewell basicamente é uma empresa de seguros de saúde. Hoje a gente tem mais de 15 milhões de clientes, né, na Guidewell, através de diferentes empresas dentro da Guidewell. Eu venho trabalhando como Full Stack por volta aí de 8 anos. Hoje a minha linguagem principal é JavaScript. Na Guidewell eu faço basicamente 80% talvez de front-end e aí os outros 20% de back-end. E também toco em todo o stack que for necessário, tipo servidor, me arrisco também um pouquinho no UI em alguns projetos. E basicamente é isso. Muita graça. Muito obrigado. Obrigado. Sim, também. A veces espanhol, inglés, portugués es confusão. Me desculpas. Daniel, pode falar umas palavras de introdução, por favor? Olá, boa noite. Para vocês no Brasil, eu me chamo Daniel Tavares. Eu sou um Principal Software Engineer no Words with Friends, que é um dos produtos, um dos jogos da Zynga. Words with Friends é um dos pilares, um dos produtos mais antigos, jogos mais antigos que nós temos no mercado. Ele já está no mercado há 10 anos e é um jogo, principalmente nos Estados Unidos, muito popular, com vários milhões de usuários diários e com uma receita anual também bem significativa. Eu já trabalho na Zynga há 8 anos e participei de vários times diferentes, trabalhei em vários projetos diferentes, entre eles vários que foram lançados e cancelados e outros como um joguinho menor chamado Mountain Goat Mountain, que foi lançado no Oculus Rift, em realidade virtual, que eu fui um engenheiro que desenvolveu e trabalhou nesse projeto. E agora, mais recentemente, nesse último ano e um pouquinho mais, eu trabalho, como te falei, no Words with Friends. Que legal. Muito obrigado por sua introdução. Vamos começar com algumas perguntas por cerca de 30 minutos e depois fazemos perguntas da galera. Mas vocês podem mandar perguntas todo o tempo. Tatiana vai receber as perguntas. Então, meu amor pela tecnologia começou muito cedo, nos anos 90, é muito mais velho que vocês. Meu pai perguntou se queríamos um computador como presente de Natal. Dissemos por que não. Quando ele comprou o primeiro computador em casa, era um Atari 400, 16K de memória. Quando ele comprou, a loja ofereceu um curso de programação. E por isso fizemos o curso de Basic por uma semana, o ano 82. Eu estava trabalhando em computadoras desse dia. Eu realmente adoro escrever linhas de código e ver algo acontecer. Então, para você, o painel, qual foi o momento que você se apaixonou pela tecnologia? Vou começar com o Juan. Ok. Eu acho que, assim, desde muito pequeno eu sou curioso, né? Eu sempre fui muito curioso para saber como as coisas funcionavam. Em casa, quando alguma coisa dava defeito em relação de eletrônico, eu tentava abrir para entender como funcionava e sempre tive essa curiosidade. E por volta ali dos meus 14 anos, acho que foi quando eu ganhei o primeiro computador, eu
comecei a navegar, né, em alguns websites e eu queria entender como aquilo ali funcionava por trás, né? E aí foi que eu basicamente descobri essa função ali de view source no navegador que você consegue ver os códigos e manipular algum CSS. E eu comecei a pesquisar no Google, no YouTube, tipo vídeos, tutoriais, e eu comecei realmente a me apaixonar por aquilo. Era uma coisa que você escrevia ali um código, alguma coisa acontecia na tela e eu realmente gostava muito daquela interação. Que legal. E Daniel, como foi para você? Qual foi o momento que você se apaixonou pela tecnologia? Eu não consigo pensar num específico, mas para mim foi mais um interesse gradativo e com o passar dos anos que eu fui encaixando uns interesses com os outros, começando por computadores e tecnologia de modo geral. Para começar com essa história do primeiro computador, na altura, acho que eu tinha uns 15 anos ou um pouco menos, eu queria muito computador em casa e nós não tínhamos. E eu tive que convencer meu pai de comprar um computador. Eu praticamente, eram tantos critérios, tantas perguntas, que parecia mais que eu estava tentando montar um business case para justificar a razão da gente ter um computador em casa do que qualquer outra coisa. E ao mesmo tempo que eu estava tentando convencer meu pai de comprar um computador, a minha irmã meio que estava sabotando a ideia, dizendo que tudo que eu queria era jogar videogame mesmo. Então, tem um pouco disso. Isso também começa de meu interesse por jogos e entretenimento. Eu, quando também era mais jovem, eu tocava numa banda, eu toquei durante um tempo, tocava bateria. Então eu tinha sempre esse interesse, sempre tive um interesse por entretenimento e tinha interesse por tecnologia. E aí o tempo foi passando e à medida que foi chegando a hora de decidir o que fazer da vida e que rumo tomar, eu meio que fui casando esses interesses. E na altura que eu estava para decidir vestibular, para prestar vestibular, o que é que eu ia fazer, eu meio que acho que diria pegar um rumo meio diferente do normal, que foi eu fui identificando o que é que eu não queria fazer, meio que fui por eliminação e aí tinha umas coisas que eu já sabia de certeza que eu não queria fazer e depois é que eu fui identificando qual era a linha que eu queria fazer e fui nesse rumo até que tinha um interesse de fazer robótica e depois eventualmente tinha essa de interesse de computação que eu estudei no Brasil e tudo mais, e depois o interesse de treinamento, fui casando isso, juntando até que acabou sendo desenvolvimento de jogo. Muito comum, né, ter interesse em música e tecnologia. Vamos ver mais exemplos disso. Ana Laura, qual foi o momento que você se apaixonou pela tecnologia? Eu acho que teve bastante influência do nosso avô. Ele tinha uma loja na Zona Franca de Manaus, no centro, que ele vendia várias coisas, assim. E naquela época, a Tectoy tinha uma fábrica em Manaus, então ele recebia jogos e a gente tinha um Mega Drive por causa disso. E era muito barato, era muito barato. Então todo domingo a gente tinha um joguinho novo que ele trazia pra gente, eu e minha irmã, a gente jogar. Então a gente jogava desde cedo, assim, aqueles jogos do Mega Drive, tal, Sonic e tudo. E a gente amava aquilo, nossa, era muito legal. Os vizinhos iam jogar lá em casa, era todo mundo jogando videogame. Então eu já amava jogos ali, né? E aí veio os computadores, mais tarde a gente teve o Pentium 2, eu acho, foi o nosso primeiro computador. Lá meu pai contratou um professor, porque ele tinha tanto medo de a gente quebrar aquele negócio que era tão caro, né, na época. E a gente não podia fazer nada, tinha só o que o professor ensinasse pra gente fazer. E aí eu queria aprender a fazer imagens e coisa. Eu gostava muito de desenhar por causa dos jogos. Eu lembro que eu desenhava o Sonic o tempo inteiro. Então eu tinha uma mistura assim de arte com tecnologia, jogos. E aí começou a vir aqui Corel. Aí o que é isso? Eu posso desenhar no computador? Nossa, que legal. Comecei a baixar, comecei a mexer. E aí veio os sites, eu queria mexer como é que fazia um site. E aí eu fui gostando de interface, misturando com tudo. E aí chegou onde que chegou hoje. Sempre quis trabalhar com jogos, era o meu sonho. Oh. Então, vamos explorar a decisão de seguir uma carreira em tecnologia. Para mim foi muito fácil, muito fácil. Como Daniel, eu estava com computadores e música a maior parte da minha vida. Quando decidi ir para a faculdade,
eu era capaz de combinar, de casar, como ela falou, as duas coisas. Eu usava tecnologia para fazer música ou também escrever software para música. Eu fazia as duas. Então, eu sabia o que queria fazer. Mas e você? Como foi o processo para decidir se formar em tecnologia na FUCEL? Eu vou começar com o Daniel, porque temos agora algo comum. Antes de responder essa pergunta, tem um comentário ali que meu primo fez, que também está aqui assistindo. No detalhe, não sabia dessa história de convencer meu pai. Disse ele lá que teve que conversar com meu pai e dar 1000 razões para comprar o computador. Então, tem aí também a ajuda extraoficial do meu primo Eduardo, que está assistindo também na aprovação do business case lá. Sim, sim. Então, respondendo sua pergunta, como é que foi a minha decisão de estudar na Full Sail? Quando eu estudei, eu comecei estudando análise de sistemas no SESMAC, que é uma faculdade em Maceió. E lá não estava satisfeito, eventualmente transferi para uma outra faculdade, que na época era chamada de Cefet, para estudar sistema de informação, e me formei por lá. Quando eu me formei no Brasil, eu tinha várias vontades. Uma delas, eu queria vir visitar uns amigos amigos meus de infância que moravam aqui na Califórnia, e ao mesmo tempo eu sempre tive esse interesse em seguir uma especialização, aprofundar mais meus estudos nesse ramo já de desenvolvimento de software. Eu já tinha esse interesse. E estava justamente nessa busca do que eu queria fazer, de que ramo, que direção que eu sigo. Foi justamente nesse período que eu estava nessa de juntar e casar a tecnologia com o meu interesse por entretenimento. E aí, quando eu aproveitei a oportunidade que eu vim visitá-los, vim com essa intenção de visitá-los, passar um tempo e ao mesmo tempo já fazer a preparação para o TOEFL na época, que eu já sabia que eu ia precisar, que é o Test of English as a Foreign Language, que todo estudante internacional tem que fazer. E aí já era meio que, tipo, eu ainda não sabia o que eu ia fazer, mas já estava engatilhando, caminhando as coisas, para daí, quando decidisse, já tá tudo encaminhado. E aí fui justamente pesquisando e me tentando decidir, que foi aí que eu decidi essa carreira de desenvolvimento de jogos. E aí comecei a pesquisar e apliquei para várias escolas diferentes. E uma delas foi a Full Sail. E eu tinha certos critérios na altura. Eu já tinha passado 4 anos no Brasil estudando e me formando. Então eu queria algo que me ajudasse a ingressar nesta carreira, mas também que não fosse muito prolongado. Por exemplo, passar mais 4 anos para mim numa faculdade, para daí ter uma formação nesse ano, para começar, era muito tempo. Então, um dos fatores interessantes, e que um dos meus critérios era esse, tinha que ser rápido. E, ao mesmo tempo, tinha que ser o melhor. Tinha que ser, não adiantava ser qualquer, não adiantava ser rápido. Para mim, tinha que ser o que fosse de melhor. Porque se é para fazer, então vamos fazer bem feito e fazer com o que melhor que tem a oferecer e o que vai me dar mais chances, vai me ajudar mais com o meu objetivo, que é eventualmente ingressar nessa carreira. E foi assim que, dentro da pesquisa que eu fiz, eu acabei por escolher a Full Sail, que foi o rumo que eu queria, porque eu queria desenvolver software, nesse caso, nessa altura, eu tinha decidido que queria desenvolver jogos, e a Full Sail se encaixava dentro desses meus critérios, que era o curso intensivo, que eu imagino que seja o mesmo ritmo até hoje. Eu acredito que a gente vai tratar um pouco isso um pouco mais à frente na conversa de hoje. E estava, pelas referências que eu obtive, estava dentre os melhores do ramo. Então, depois daí não teve mais dúvida. Tá? E foi assim que eu cheguei na Full Sail. É muito caminho longo. Não, eu conheço o Juan, que ele é um menino. Conheço por muito tempo. E quando a diferença da Daniela, o Juan não falava nada de inglês. O Juan foi o aluno do programa de ESL, de English as a Second Language na FUCEL, que eu ajudei a criar. Foi muito orgulhoso para mim quando podia falar com ele em inglês. Então eu quero que o Juan fale um pouco dessa história, como chegou muito jovem na FUCEL, sem saber falar inglês. A minha experiência na Full Sail, quando eu vim para cá, foi em 2015. Um certo medo, assim, porque
quando eu vi o programa e eles me falaram que eu poderia falar fluentemente inglês em 9 meses, eu fiquei, meu Deus, eu não sei se isso é possível. Realmente não sei se isso é possível, porque eu não consegui enxergar isso lá na frente, né? E, por incrível que pareça, assim, quando eu estava aqui já com uns 3 ou 4 meses, eu já conseguia entender bastante coisa, né? E já conseguia ali me arriscar a falar, tipo, a resolver coisas de banco e tudo mais. E em 9 meses eu realmente estava falando em inglês e consegui passar no exame para poder ingressar de fato ali na Full Sail, no meu programa. E realmente foi uma experiência muito incrível. Muito obrigado, Juan. Laura, como foi o processo para você decidir ir para a Full Sail? Então, eu sabia que eu queria trabalhar com jogos, eu não sabia como fazer isso. No Brasil, eu me formei em design gráfico, né, um bacharel de 4 anos em Manaus. E depois disso, eu comecei a trabalhar na Nokia e na Microsoft também em Manaus por mais ou menos 7 anos. E sempre trabalhando com interface, e a gente fazia uns joguinhos aqui e ali, mas não era o foco, né, do instituto lá de tecnologia. Então eu sempre tive na minha cabeça, eu quero trabalhar 100% com jogos. Como é que eu vou fazer isso? E trabalhando esses 7 anos, eu consegui guardar uma grana, e eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Tipo, o que eu vou fazer? Eu fico aqui em Manaus, eu compro um carro, ou o que eu faço com esse dinheiro? E já estava meio cansada, e eu via meus colegas fazendo mestrados no Brasil e demorando um tempão, então bem parecido com o Daniel. Assim, se for para fazer, quero fazer algo que vai ser certo, vai dar um retorno bom, independente do que acontecer, e vai ser focado no que realmente eu quero. Porque eu via que os mestrados no Brasil eram muito diferentes, e era mais o que o professor queria, não era muito o que a gente queria fazer. E era uma outra vibe, assim. E quando eu via, eu falei, nossa, isso aqui é perfeito, é o que eu quero fazer. E eu tinha uma amiga morando na Flórida também, que ela já conhecia a Full Sail. E ela, nossa, eu escuto muita coisa boa da Full Sail e tal. Vem de férias aqui e a gente vai lá dar uma olhada. E a gente foi, a gente olhou, eu quero, é isso aqui, já era. Eu decidi rápido e eu vim. Não me arrependo. Faria de novo. Não. De Manaus a Full Sail. Vamos falar um pouquinho mais como a experiência de ser estudante internacional na Full Sail. Quando eu fui nos anos 90, não tinha muitos estudantes internacionais, mas uns poucos. Eu me senti muito apoiado por outros estudantes internacionais, um novo país, um novo idioma. Como foi para você a experiência de ser uma estudante internacional da Full Sail? Começar com Laura. Eu gostei muito. Eu achei o clima muito legal na Full Sail. Na minha turma, né, do meu mestrado, tinha gente de tudo que era lugar. Isso era muito legal também. E bastante americanos também, o que foi bacana. Então deu para conectar legal, assim. O meu inglês era muito de trabalho, sabe? Aquele inglês de apresentar design, mas não um inglês muito social ainda. Então foi legal para ir aprendendo essa parte melhor, né? E, tipo, relaxando mais na parte social, muito bom. E eu tava morrendo de medo, eu vou falar coisas erradas e tal. Mas não, os americanos são bem, eles entendem que não é a sua língua, né? Não é a sua primeira língua, e eles te ajudam, e eu achei muito bom. E os outros estudantes também internacionais, todo mundo no mesmo barco, e achei muito tranquilo. Eu gostei muito. Daniel, como foi a sua experiência como estudante internacional? A assistência da Full Sail foi, sem dúvida, fenomenal, entendeu? Tudo que eu precisei em relação a qualquer coisa, a minha ida e a inscrição e qualquer coisa relacionada ao curso foi, sem dúvida, fenomenal. E tem, logicamente, os desafios de você tá entrando num mar de coisas desconhecidas e novidades, e dependendo da situação. No meu caso, eu imagino que tenha sido deles também, você está indo para um outro país. Eu já tinha visitado os Estados Unidos em outras ocasiões, mas tinha sempre essa etapa na vida que você
está indo, de certo modo, para tudo por sua conta, sua independência, tem uma infinidade de coisas que você desconhece, que você tem que enfrentar. Então, tiveram momentos de certas dificuldades e que eu lembro de coisas corriqueiras, de chegar um final de semana, por exemplo, hábitos e rotinas que você tinha, que você tem que mudar, coisas do dia a dia que já não são mais as mesmas. Coisas simples, de tipo, uma das coisas que eu lembro muito é uns finais de semana, logo no começo que eu havia chegado, era a falta que eu sentia de assistir televisão. Eu não tinha uma televisão. Coisas simples do dia a dia, mesmo da rotina, sabe? E aí também tem a interação com as outras pessoas, com os colegas, ou os colegas de apartamento de casa, que você acaba dividindo o seu roommate, ou com os colegas da turma, né? Idioma por idioma, eu já falava inglês, eu já tinha, logicamente, eu era fluente o suficiente que eu conseguia me comunicar, mas, logicamente, tenho certeza que cometia meus deslizes aqui e aquilo lá, né? Mas é diferente, por exemplo, quando você estava falando do Juan, que ele não tinha uma barreira muito maior de comunicação, né? Eu tinha muito que aprender, logicamente, ainda mais já, pelo menos, sabia que o mínimo ou o suficiente eu conseguiria me comunicar. Legal. Juan, como foi a experiência de você? Você já falou um pouquinho, né? Não falar mais. Você estudou há 3 anos, né? Sim. A minha experiência como estudante internacional na FUSEI, eu acho que foi incrível, porque eu consegui fazer muito networking com pessoas de países diferentes, assim, pessoas que hoje moram na Europa, ou trabalham na Europa, ou tipo na Ásia, ou em vários outros continentes e países, né? E a gente ainda continua mantendo contato, e é muito importante, né? Networking na nossa área. E uma outra questão também que eu via muito ali na Full Sail era que esses eventos internacionais que eles faziam para conectar as pessoas de países diferentes, o que faz com que a gente aprenda muito outras culturas, e eu acho que isso me agregou muito, e é realmente incrível. Na minha sala eu lembro que tinha pessoas da Rússia, tinha pessoas de London, tinha pessoas de tipo toda a América Latina, e eu pude aprender ali um pouquinho de cada cultura e também compartilhar um pouquinho da minha cultura, e isso foi bem interessante. Muito bom, muito bom. Eu vou falar um pouquinho mais de tecnologia agora. Muita coisa muda em tecnologia todo o tempo. Algumas coisas começam, saem, depois voltam. Eu estudei Virtual Reality no ano 95, na FUSEL. E nada surgiu por muitos anos. E agora, Virtual Reality está de volta. Como a tecnologia mudou desde que você se formou na FUSEL até hoje? Qual foi o ritmo da mudança e como você se adaptou a ela? Vamos começar com o Daniel. Em relação ao desenvolvimento de software, de jogos específicos, né? Especificamente. O foco que se tinha, eu estudei, para dar um pouco de contexto, eu estudei na Full Sail entre 2004 e 2006. Eu não sei qual foi, eu não lembro aqui, não sei se mencionaram qual foi o período, mas na minha época, né, entre 2004 e 2006, logicamente não existia nada de mobile devices. Não existia esse mercado. E o foco no que a gente estudava, logicamente, era jogos para console, jogos para console, para PC. E tem todo um foco e tem uma série de ferramentas. E na época, eu não lembro se já se falava em Unity já, mas já tinha Unreal. E então, entre o que eu usava, o foco que tinha lá para o que agora mudou por completo, né? Toda uma indústria surgiu que não existia antes. Ferramentas de linguagem de programação que eu estudei lá, eu voltei a usar, por exemplo, C++. É uma que se usa até hoje, ainda mais quando se trata dependendo do tipo de jogo que você faz, essa é uma das ferramentas fundamentais que você precisa de performance. Mas aí já mudei, já trabalhei com inúmeras ferramentas e tecnologias, que é o ponto de que o que muda é que muito provavelmente você tem que aprender algo novo no projeto que você está recomeçando. Que, tipo, no meu caso, eu tenho um histórico de ter trabalhado em muitos projetos diferentes e de uma certa forma não relacionados uns com os outros. Então eu já trabalhei com uma infinidade, de coisas. Já fiz jogos para iOS, já fiz jogos para Android, já fiz jogos para os dois, para o Oculus Rift, já fiz jogos para Messenger,
e por aí vai, né? Então, desses todos aí, eu tive que aprender desenvolvimento nativo para iOS, desenvolvimento nativo para Android, as características do Facebook Messenger, que são jogos num browser, né? Então, de certa forma, é web games. E por aí vai. Eu posso dar para falar o dia inteiro só desses assuntos. Aí, de linguagem de programação é pelo menos meia dúzia. E ferramentas também, uma série de outras. E junto dessas tem uma infinidade de outras ferramentas que são relacionadas ao desenvolvimento de software, que não é nem especificamente de jogo, mas desenvolvimento de software no geral, que é a trela que você tem que usar e que são diferentes do que eram mencionados. Mas no fim das contas, tem sempre uma base comum entre todos esses que carregam. É sempre conhecimento agregado que vai transferindo. Legal, muita experiência você tem. Laura, como a tecnologia mudou desde que você começou a trabalhar em tecnologia até hoje? Então, eu trabalhei muito com celular, né, por muito tempo, antes da Full Sail, e era uma coisa nova naquela época já. Então, quando eu fui para jogos, mudou completamente, porque era um jogo de computador agora, né, com a tela grande, muito espaço, e é bem diferente. E o WoW é um jogo antigo, né, tem 15 anos ou mais, e a gente não muda ele muito porque os jogadores ficam com raiva. Não com raiva, mas assim, tem um attachment, né? Do jeito que o jogo é. Então, você não pode chegar e, não, agora não tem mais interface, o jogo é só o mundo, e como os jogos modernos hoje são, né? Então, a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter muito cuidado, e eu acho isso bem legal, que não tem essa mudança brusca com nada, tem muito respeito com o que o jogador está acostumado a jogar há muitos anos, e quando a gente vai mudando aos pouquinhos, vai recebendo feedback, vai mudando, e assim vai. Então, e a tecnologia vai indo, e os engenheiros da Blizzard vão sempre, né, atualizando. Não é algo que o jogador vê, né, mas a tecnologia por baixo vai sempre atualizando, e o que o jogador vê a gente vai fazendo com calma, e recebendo feedback e mudando aos poucos, para não dar um choque, né? Porque é um jogo que está enraizado ali. Quem joga há muito tempo não dá para fazer mudanças muito, muito rápidas, assim, né, muito bruscas. E a gente também tem uma app para o jogo, né? Ou seja, aí voltou para o que eu trabalhava antes, eu consegui ajudar o time muito com essa app, que é uma companion app. E foi bem legal que quando eu cheguei lá, eles estavam começando a fazer isso, e eles não tinham um designer para ajudar. Então eu meio que me joguei lá no meio, eles não tinham alguém, e eu meio que me candidatei. Eu faço isso aí, eu posso ajudar. E eu trabalhei com 7 anos, bora fazer esse negócio melhor. E aí a gente trabalhou juntos na primeira campanha app. Hoje a gente tem um outro time que é junto do nosso time de interface, só para trabalhar na app. Então foi assim, um caso de sucesso que gerou mais empregos dentro do time do WoW. Né? Eu tenho um time hoje só para isso. E é isso. Então foi legal que eu trouxe meio que a minha experiência com o mobile e o meu amor por jogar o jogo, né? Juntando isso com o WoW. A experiência com interface em geral. E eu sempre estou jogando tudo que é jogo, assim, jogo de console, jogo de tiro, jogo de luta, porque tudo pode influenciar e trazer alguma coisa que a gente pode trazer para o WoW aos pouquinhos, como eu falei, e que vai deixar o jogo mais moderno, com uma interface melhor, usabilidade melhor. E é isso aí, tem sempre que estar atualizado, é muito importante. Muito obrigado, Laura. Uhum. Juan, vou falar um pouco de como a tecnologia ha mudado. Você tem trabalhado em tecnologia há muito tempo também, né? Sim. A tecnologia está sempre mudando, né? Constantemente, a gente tem que estar atualizado. E uma coisa muito interessante que eu aprendi na Full Sail foi aprender a aprender. O que eu quero dizer com isso, né? Basicamente, aprender ali a base da computação, né? E conseguir aplicar isso em outras linguagens, outras tecnologias, outros frameworks. E eu tive muito essa experiência na Full Sail, onde, por exemplo, eu só sabia JavaScript, e aí o professor chegava e falava para mim, agora você tem que fazer a mesma coisa, mas em Python, sabe? E eu acho que isso me ajudou bastante, porque mesmo sem saber Python, eu conseguia aplicar o que eu sabia de JavaScript em Python e
isso basicamente era o fundamento da computação. Então, eu acho que hoje eu continuo usando isso, né? Apesar da tecnologia estar mudando sempre, as linguagens, os frameworks estarem diariamente atualizando, eu consigo me manter atualizado e estar sempre fazendo a última coisa aí que tem no mercado. É bom. Agora temos uma perguntinha da galera. Uma pergunta para a Laura, de Samuel Calais. Vou ler. Para você, qual a importância de seu curso de design gráfico em Manaus para chegar onde você chegou hoje? Muito importante. E muita gente me pergunta isso. O que você acha desse curso ou daquele outro curso? Eu sempre olho na grade para ver o que eles vão ensinar. Porque tem muito curso que vai te ensinar software, tipo Photoshop, Flash, outras coisas. Mas eu não acho bom fazer cursos assim, porque os softwares vão mudando, mas se você faz um curso desse jeito, você não tem a base de design, a base de arte, né? A base de história da arte, conceitos e tudo, o teu curso de software não vale nada. Porque você pode aprender isso sozinho, você pode fazer outros cursos que vão te ensinar alguma coisa mais específica. Mas eu acho que o curso de bacharel de 4 anos que você faz, ou 3 anos, tem que te dar uma base de arte muito boa, uma base de design, né? As teorias de design muito forte. Então, esquece curso de software, faz o curso de base mesmo, assim, que ensina o que são cores, como você aplica silhuetas, por que as formas das coisas não são daquele jeito, por que se usa essa fonte e não aquela outra. A base mesmo, porque você tendo a base, você cria qualquer coisa. E o meu curso tinha 0 games, né? Mas ele era muito em base. Então, eu lembro que todos os meus projetos eu tentava enfiar jogo, porque tudo faz parte do design da arte, né? Eu lembro de um exercício que o professor estava ensinando a gente, Art Nouveau, né? Que é um estilo de arte. E eu lembro que eu estava jogando MMO na época, o Lineage 2. E tinha os elfos, tudo deles era Art Nouveau. Aí o professor, traga um exemplo. Todo mundo trouxe as pinturas do não sei o quê. Eu trouxe textura do jogo, era um chão, assim. O professor tá aqui. Então, assim, tudo tem arte. E quando você estuda, você consegue olhar e identificar esse arte novo, isso aqui é decor. E aí você vai jogando jogos e vendo as coisas. Assim como na vida real, você vai conseguir identificar por que aquela placa tem aquela cor e aquela fonte. Porque tem toda uma teoria por trás, né? E isso que é a coisa mais importante para você estudar. E aí, depois você faz uma pós, faz um mestrado na área específica que você quer, né? No caso, jogos. E aí você tem uma base ainda melhor. Muito obrigado. Tem uma pergunta de João Luiz do Fildio. Vou fazer a Daniel. E que linguagens de programação são mais usadas para o desenvolvimento de jogos? Eu acho que você falou um pouquinho disso ainda. A resposta mais genérica depende do jogo que você for fazer. Ou depende de onde você vai pôr o seu jogo. Mas a resposta mais simples para quem quer aprender, acho que uma delas é dizer que C Sharp, por exemplo, é uma que aí você vai usar no Unity, ou se você quer fazer jogos da web, por exemplo, num browser, você vai usar JavaScript. TypeScript tá em alta agora, porque inclusive é a linguagem que eu uso atualmente. Então depende muito. Você vai, dependendo do jogo e das ferramentas que você vai usar, vai variar a linguagem. C Sharp é uma, C++ logicamente é outra, JavaScript vai ser outra, e por aí vai, né? Se você quer fazer só um jogo para iOS, agora eu falo inglês, aí pode ser que você use Swift. O que importa também, você pode aprender Python, o que importa é você conseguir, no caso de uma programação, é você aprender os fundamentos da programação em si, que é como que o Juan falou, né? Você tem que aprender a aprender. Então, você tem que aprender os fundamentos da programação e depois a linguagem em si é o de menos, é só um meio para um eventual fim, sabe? Com certeza, com certeza. Vamos fazer outra pergunta para Juan. Como foi se adaptaram ao schedule do céu, para não ter férias, e ter
cursos cada outro mês? Sim. O curso é muito intensivo, mas eu acho que quando você gosta realmente do que você faz, eu acho que eu não senti muito disso, né? E aí, na verdade, não só tendo a Full Sail, eu sempre procurei também projetos, assim, por fora para fazer, então minha rotina sempre foi muito agitada. Mas eu acho que você acaba se adaptando mesmo. Eu lembro de ter minhas classes lá, tipo, 2 horas da manhã e tá ali sempre. Mas eu acho que quando você realmente tem paixão pelo que você faz, eu acho que isso é o de menos, mas... Uma pergunta para todos, mas eu vou a fazer para a Laura. Vamos combinando. Luiz, rapidinho, tem férias? São 3 semanas no ano. Quem disse que não tem? Sim, exatamente. Não queixa. Que não é para todos os efeitos, para muitas empresas nos Estados Unidos, é o tanto de férias que você recebe quando você está trabalhando. Então, É muito diferente de trabalhar nos Estados Unidos. Não tem muita férias. pois é, mas aí isso, é uma das diferenças mesmo. Sim, exatamente. Verdade. Tenho uma pergunta para todos, mas vou para a Laura. Como é viver em outro país sozinho, para quem foi sem família? Você levar a família, esposa, marido, padre, Fui pai? sozinha. Foi Sozinho. muito doido, porque eu morava com a minha mãe, né? Não é casado, nada disso. E eu lembro do dia que eu pedi demissão do meu trabalho pra vir pra Fuceio lá, e foi muito estranho, assim. Porque eu gostava muito de lá, né? Mas eu sabia que, sei, eu tinha que sair, né? Fazer outra coisa. E parecia assim que eu tinha rompido um relacionamento, sabe, assim. Porque não tinha acontecido nada, né? Nada demais, mas era pra começar uma outra etapa na vida, assim. Então foi bem esquisito. Assim, like, eu tô fazendo a coisa certa e tal. E quando eu fui, como eu disse, eu tinha uma amiga que morava na Flórida, mas ela morava muito longe da Full Sail, né? Então, nos primeiros meses, eu ficava na casa dela para ver se dava para dirigir até a Full Sail. Eu consegui por um tempo, mas o ritmo é tão rápido, assim, é muito trabalho em grupo. E o pessoal morava tudo perto ali da Full Sail e eu não, ficava 1 hora de carro. Então, eu consegui uma das minhas amigas, né, do meu curso. Ela estava com um apartamento e, vamos rachar. Eu fui para casa, pro apartamento dela. Eu virei a roommate dela, no meio do curso, assim. Que aí facilitou bastante. A gente fazia todos os trabalhos juntas, praticamente, né? E aí facilitou muito. Então é importante ficar perto da Fuceio. Não fique muito longe da Fuceio. E isso ajudou bastante. E aí a gente foi fazendo amigos. Eu fiz essa amiga, né? A gente estava no mesmo curso, ajudou bastante também. Ela veio só. E aí a gente ficou bem próxima. Até hoje somos bem próximas. E é isso. Uhum. Aqui eu faço uma pergunta, Daniel. Algumas vezes você tem que fazer projetos com muita inovação muito rápido. Você consegue pensar uma tremenda inovação tecnológica, um desafio tecnológico que você superou, pelo qual tem muito orgulho? Pensando, né? Na época na Full Sail ou no tempo de Não, trabalho? trabalho profissional. E não pode revelar segredos. Inovação tecnológica. Eu trabalhei num projeto interessante que era parte R&D, né, pesquisa e desenvolvimento, mas ao mesmo tempo tinha o propósito de virar um produto, pelo menos era uma ferramenta para eventualmente ser lançada no mercado. E de certo modo o que eu fiz, até onde eu sei, foi único no mundo, que foi ter conseguido compilar uma biblioteca de áudio em C++ e fazer que ela é feita. Eu consegui fazer o Fmod, que é uma biblioteca de áudio em C++, rodar dentro do browser. Que é converter esse código todo em C++ para JavaScript e ter aquele motor de áudio rodando no browser. Então, técnica, na parte de engenharia, é um programa interessante
faz, né? Porque o Fmod ela é uma biblioteca com muito stress e que é feita para você conseguir ser o mais eficiente possível, que é o oposto de que você tem um mínimo de overhead, e no caso do browser você tem como é um ambiente gerenciado, né? Então ela é muito menos eficiente. E aí, logicamente, uma das coisas é que um browser não é multithreaded. Então eu meio que tive que andar na contramão para fazer o negócio funcionar lá, que era parte de um projeto, desenvolvimento e tudo mais, e foi um negócio interessante ter conseguido meio que fazer o negócio na contramão, né? Que era, nesse caso, que a gente faz, uma das coisas que a gente faz para alguns projetos como a gente desenvolve jogos, tem jogos que são feitos em C++, e aí você consegue, no nosso caso, a Zynga foca em jogos para mobile devices, para iOS e para Android. E aí a gente escreve o jogo em C++, e aí, logicamente, consegue lançar com a mesma base de código para o iOS, para o Android, e a gente também queria esse mesmo jogo na internet, no browser, né? No Facebook, especificamente. E aí, usando essa tecnologia que eu trabalhei, não que eu tenha desenvolvido, mas que eu estava envolvido, nesse caso foi esse projeto, a gente conseguia esse tipo de coisa, que a partir da mesma base de código, que normalmente você não vê esse tipo de coisa no browser, você consegue atingir uma audiência num canal diferente. Bom, muito bom. Parabéns sobre esse problema. Juan, você pode pensar um exemplo de uma inovação tecnológica que você está muito orgulhoso? Bom, vou ter que trazer algum contexto para chegar lá, mas basicamente aqui nos Estados Unidos, até mesmo sendo um país que tem um pouco mais de avanço tecnológico, muitos processos dentro dos hospitais ainda são feitos de maneira manual, né? Existe muito papel, muito processo, e você acaba perdendo muito dado mandando essa informação de um hospital para o outro, de uma empresa de seguro para outra, e etc. A gente trabalhou num projeto aqui na Guidewell, onde a gente combinou, são várias tecnologias, mas as três principais são OCR, Machine Learning e AI. O que a gente consegue fazer? Independente de onde vem o histórico daquele paciente, a gente consegue aplicar essas tecnologias para ajudar as enfermeiras a identificar, né, os riscos em um paciente. Por exemplo, se um doutor tirou a foto de um histórico de um paciente, ou se mandou por fax, ou se escaneou, a gente consegue aplicar o OCR em cima disso. A gente tem, né, os dados ali que a gente captou, né, conseguiu cruzar os dados daquele paciente de diversas formas, e a gente consegue aplicar AI ali para dizer quais são os riscos. Por exemplo, esse paciente tem diabetes, ele está seguindo os tratamentos corretos, ele foi no follow-up dele, e eu acho que essa tecnologia, eu sou muito orgulhoso de ter criado ela, de ter feito parte do time, porque salvou muito tempo, né, das enfermeiras terem que ler. Às vezes existem históricos que têm 1000 páginas, sabe, de pacientes que têm um caso muito complicado, e hoje elas não precisam ler linhas por linhas, elas conseguem achar informação dentro desse histórico do paciente sem ter que ler todas as páginas. Então elas simplesmente podem chegar, ok, existe diabetes aqui escrito na página 50, na página 33, na página 120, e elas conseguem saber ali, baseado nisso, usando, né, o nosso app, e o que salva muito tempo e diminui o risco do paciente no final, e também beneficia a empresa, porque dessa maneira o paciente pode, né, tomar uma iniciativa preventiva ao invés de esperar o pior acontecer ali. Então, realmente impactando... Você está falando como um doutor. Tem uma pergunta de Bruno Oliveira. Vou fazer a Laura. Gostaria de perguntar se, no atual mercado de jogos, de desenvolvimento de jogos, as empresas consideram mais um bom portfólio ou uma boa formação? Olha, os dois são muito importantes, mas o portfólio, principalmente para a área de design e arte, né, são importantíssimos, principalmente se você quer trabalhar em uma empresa específica e você sabe o estilo de arte deles e tal, tenta ter o seu portfólio mais próximo possível
para quando eles estiverem olhando a tua aplicação, né, na vaga, diz, ok, essa pessoa consegue chegar no art style que a gente quer. E aí você já passa na frente de muita gente. Porque eles vão te mandar um teste e tudo mais, só que a primeira olhada no portfólio é aquele primeiro sim ou não, né, da vaga. Então é muito importante. Eu lembro que o meu portfólio era muito mobile e muita coisa assim da Microsoft, ou seja, não tinha muita coisa pintada, né? E eu sabia que a Blizzard, a interface da Blizzard é muito pintada, é toda assim, aquela coisa assim que você pega, né? É muito material. E o meu portfólio não tinha isso. O que eu fiz? Então, na Full Sail, quando eu comecei a fazer alguns projetos da Selec, né, da parte da educacional lá do estúdio, eu forçava todos os joguinhos a ter uma interface com coisa material, assim, que eu pudesse pintar para popular o meu portfólio com isso, porque eu sabia que se eu aplicasse para Blizzard, eles queriam ver o portfólio desse jeito. E outra coisa, na Full Sail tem a área de carreiras, né? E eu tomei total vantagem disso, assim, porque eu tinha esse pensamento, mas assim, eu tenho que me preocupar realmente com isso. Então, eles foram me guiando, falando, seu portfólio tem que ser, se você sabe que você quer ir para a Blizzard, faz projetos, cria coisas para você mesma que tem cara da Blizzard, para quando eles olharem, baterem o olho, ela consegue pintar, ela tem o nosso estilo, vamos falar com ela, para você passar dessa primeira fase. Porque se não tiver, agora mesmo eu estou entrevistando alguns candidatos e muita gente assim com interface que não é pintada. Eu nem vou falar com a pessoa. Eu quero alguém que tenha pintura e que tenha pelo menos uns botões assim bem fantasiosos, sabe, coisas assim, porque é o que eu preciso no momento. Então eu não vou entrevistar alguém que nem me mostra isso no portfólio. Então, saiba o que a empresa quer, faça o portfólio baseado nelas. Pode ser para personagem, pode ser para interface, para cenário, qualquer coisa. Tem um portfólio no estilo da empresa que você quer ir. E assim, normalmente é a empresa que você ama, né, que você quer trabalhar, que você gosta do estilo, então vai ser algo natural para você. Só coloca organizado no portfólio, descrevendo direitinho o seu processo e muitas imagens. Eu visitei a Laura da Blizzard. Eu estou muito impressionado com o foco de arte tradicional. Uhum. Todo o campus da Blizzard. A primeira coisa que você me mostrou foi uma galeria de arte. De arte de WoW. Uma arte impecável. Uhum. Muito bom, muito bom. É muito lindo. Sim. Quero perguntar a vocês, antes de passar últimas perguntas, eu gostaria de saber qual tecnologia você pensa que é muito importante para o futuro, que você está emocionado de uma tecnologia para o futuro. Vou começar com o Juan. Eu acho que é uma tecnologia que eu acho que é bem promissora, né? Na verdade, já tem sido aplicada, é Machine Learning e AI, com certeza. Eu acho que realmente vai mudar a forma com que a gente vive, com que a gente toma decisão, até em questão de alguns trabalhos no futuro de serem automatizados, baseada nessas duas tecnologias. Então, em Machine Learning e AI, com certeza. Muito bom. Eu fiz essa pergunta ontem a formatos da Full Sail que trabalham na Google. Também fizeram Machine Learning e Facebook também, Machine Learning. Muita pessoa tem muita emoção nessa tecnologia. Daniel, que tecnologia você pensa que é muito importante para o futuro, que você pensa que vai ser muito importante? Tá pedindo para prever o futuro. As que eu tenho visto muito se falar com frequência, que tem um interesse grande, que atualmente se tem um investimento muito grande, como você fala, né? Inteligência artificial tá em alta, realidade virtual, realidade aumentada tá em alta. Até porque essas são justamente tecnologias que no momento, principalmente as grandes multinacionais, têm investido muito e têm tido isso como a próxima fronteira. Aí você vê isso sendo aplicado em vários mercados, que não são só de jogos, por exemplo.
machine learning entra no espectro de inteligência artificial. E aí você vê uma promessa de inovações que vão mudar a sociedade baseadas naquilo, né? Tem a promessa e todo o investimento que tem sido feito com carros autônomos. Você teve hoje, por exemplo, não sei se alguém da qual estava acompanhando, mas hoje havia sido planejado o lançamento dos primeiros astronautas com a SpaceX para a estação espacial, e que eles acabaram cancelando tudo mais. Inclusive foi aí na Flórida, né? Sim, mas eles temos que parar, não puderam. Vão prorrogar, acho que para o sábado, mas, Sim, passado. mas os foguetes, né? O fato do foguete, por exemplo, agora pousar, você tem a parte do foguete que é reutilizável, muito provavelmente tem inteligência artificial e machine learning envolvida ali em algum lugar no desenvolvimento para conseguir se fazer aquilo, né? Então tem tudo isso, a promessa da realidade virtual, a promessa da realidade aumentada. Você tem a Google, Facebook, Microsoft, Amazon e todos os outros grandes e muitos outros envolvidos nesse meio, porque todo mundo está naquela de que meio que naquela de que eu acho que é por aqui a novidade, que é o que vai me dar o diferencial em relação à concorrência, que é que eu vou poder criar um produto ou um serviço que o meu concorrente não tem e eu vou crescer nessa direção. Muito obrigado, Daniel. Laura, alguma tecnologia que você pensa que vai ser muito importante para o futuro? Eu acho que a internet, em geral, você conectar as pessoas, por exemplo, no WoW, tudo ao mesmo tempo, né? Tanta gente online ao mesmo tempo, a tecnologia para suportar isso é muito louca. E vai ficando melhor. Eles vão conectando os servidores e a certo ponto é tudo junto, sabe? E você joga com uma pessoa do Brasil, joga com uma pessoa da China, com uma pessoa da Europa e tá todo mundo ali. E isso só vem crescendo, né? E o fato de você poder jogar jogos, né, streamando o jogo, né, você não precisa baixar mais o jogo, também é muito interessante. O fato de conectar o celular com outros jogos e eles serem conectados de uma forma. O celular em si, o poder de processamento de uma coisinha tão pequena, roda qualquer coisa. É muito, muito louco isso. Sim. Eu quero dizer para vocês que eu tenho muita admiração de vocês. Eu conheço a história dos três. Tiveram muitos desafios para chegar até agora. E muitas das pessoas que estão hoje neste panel, webinar, são vocês anos atrás. Eu quisera pedir a vocês que dizer umas palavras para as pessoas que estão pensando em tomar a decisão de seguir uma carreira em tecnologia nos Estados Unidos, em Bruxelas. Essa decisão que você tomou, vocês fizeram é muito grande. Algumas pessoas têm medo de fazer essa decisão. Só que você pode dizer às pessoas que estão pensando em fazer essa decisão. Vamos começar com Laura. Eu acho que pensar o que você quer fazer. Está incomodado com alguma coisa? Qual é o seu sonho? No meu exemplo, eu queria trabalhar com jogos. Quando eu era pequena, eu não sabia com que. Eu queria desenhar os personagens, né? Era o que eu queria fazer. Mas com o tempo, eu fui, né, indo para a faculdade, conhecendo outras coisas e fui funilando, né? O que eu queria e eu tinha já na minha cabeça o que eu queria fazer. E eu acho que isso é muito importante. Acho que você descobrir isso é o mais difícil de tudo, assim. Então, descobrindo isso é ter foco. Saber os passos e leva tempo, né? Você não vai sair, a maioria das vezes você não sai da faculdade e bum, já vai para Fuceio. Às vezes você precisa trabalhar anos em algum lugar, né? Guardar aquele dinheiro, né? Você não vai assim do nada, você tem que ter dinheiro. E as decisões na sua vida, por onde você vai gastar esse dinheiro, você vai gastar na sua educação, você vai gastar com outras coisas. Eu tive que tomar essa decisão, né? Para vir para Fuceio. E porque eu tinha um foco e eu sabia que esse passo ia me ajudar a chegar de qualquer jeito naquele meu sonho. Então, eu acho que é realmente saber o que você quer primeiro, focar, fazer um plano, vai
vai receber não, vai ter problemas, né? Todo mundo tem. Mas uma hora chega lá. Para mim demorou o quê? 7 anos, desde que eu comecei a trabalhar. Mas cheguei, entendeu? E tem que focar e tomar decisões que vão te deixar chegar lá. Não, muito obrigado, Laura. Daniel, você que tem uma palavra para quem está pensando seguir uma carreira em função da tecnologia? A minha história já vem longa da vinda para os Estados Unidos, né? Já estou aqui há 16 anos. Quando eu comecei na Full Sail, o pessoal lá estava virando a noite jogando UAU. Tava a febre. E de lá para cá foram muitos desafios, né? Eu vi aí tem um pessoal perguntando sobre como é que foi com família, como é que fez, eu só não veio. Nesse aspecto foram muitos desafios. A minha esposa, nós já estávamos juntos aí nessa época. Nós namorávamos já na época. Então tem toda uma história bem longa e complicada por aí. Então eu vim só, mas ficou ela no Brasil lá e ela eventualmente veio e nós agora somos casados, temos uma filha de 3 anos e dentre muitos dos desafios e coisas e perguntas e dúvidas que a gente não sabia, tanto eu como ela, como é que vai resolver, a gente eventualmente chegou numa solução e hoje temos uma vida muito, muito feliz e satisfeitos. E para aqueles que querem e estão considerando ir para Full Sail de um modo geral, vá em busca do que você está com vontade de fazer, os seus sonhos, o que é que você realmente quer fazer da sua vida, né? E o que é que você quer, quais são as coisas que lhe dão prazer, quais são os seus objetivos, né? Falo de novo da SpaceX hoje mais cedo, que eu estou longe de ser nem astronauta, nem rocket science, mas do mesmo modo é fascinante, a mesma coisa que eles falam lá, é você inspirar e vai em busca dos seus sonhos, por mais que outros achem que sejam impossíveis mas você, a menos que você vá atrás, você não alcança. E tem também uma frase aqui que se diz muito sobre if there's a will, there's a way. Então, desde que você tenha a iniciativa, você encontra a solução. Por mais que demore, pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, mas você vai procurando e eventualmente atinge aquele seu objetivo. Não é fácil, o ritmo na Full Sail é puxado, tem que ir disposto. Sim. Mas o esforço compensa. Muito obrigado. Juan, tem uma palavra para alguém que quer estar pensando em ir para a Full Sail? Eu acho que a experiência da Full Sail vale realmente muito a pena. Quando eu estava no Brasil, né, e olhando, né, para qual faculdade eu ia fazer, o que eu ia fazer, acho que me desanimava muito a questão, como a Laura falou, de ter essas faculdades que demoram muito tempo, 4 anos, às vezes mais. E o que me fascinou muito na Full Sail foi a questão da prática. A gente pega muitas coisas na prática aqui. Então, acho que quando você sai para o mercado de trabalho, você já sai muito preparado também por essa questão, porque a gente vocês enfatizam muito aí a questão realmente a prática, o que o mercado está fazendo. Eu acho que isso é muito, muito interessante. E se você tem o sonho de vir para Full Sail, tipo, não desiste, batalha, porque eu acho que vale muito a pena. E ainda mais para a gente que está no setor de tecnologia, a gente tem uma vantagem, né, de ter a oportunidade de trabalhar aqui depois, que adiciona muito na sua carreira, mesmo que seja por um tempo temporário. Eu acho que se você fizer arte e design, você tem 1 ano, mas se você estiver ali dentro do setor de tecnologia, você pode ficar aqui até 3 anos depois e trabalhar aqui, ganhar experiência. Eu acho que isso vai adicionar muito na sua carreira. Então, não hesita, se você tiver a oportunidade, eu acho que vale realmente muito a pena. Muito obrigado, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Muito obrigado, Laura, Juan, Daniel, por tirar seu tempo de suas vidas muito ocupadas para compartilhar suas experiências conosco. Estou muito agradecido com vocês. Agradeço também a Carol por ajudar nisto. Em breve anunciaremos mais episódios de Brazilians in Tech
Mas eu acho que vai ser difícil fazer algo melhor que isso. Isso foi muito bom. Meu nome de novo é Luiz Garcia e nos vemos em breve. Muito obrigado. Se pedir a Daniel, Juan, and Laura, if you guys can stay a few minutes. And, sorry for the English. Obrigado, pessoal. Espero que tenham aproveitado e gostado. Yeah. Tenha sido proveitoso. Legal. Obrigada pelo convite. Não desistam, vale a pena. Obrigado, pessoal. Espero que tenha adicionado alguma coisa aí para vocês. Boa sorte, todo mundo. Obrigado. Quero agradecer, pessoal. Luiz, quero te agradecer e quero agradecer a Laura, o Daniel, o Juan. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui contribuindo com a comunidade do Brasil, interessados na FUNSEM, interessados em economia criativa. E já quero avisar o pessoal que eu tenho um webinar gravado do Luiz Garcia e que a gente vai oferecer em breve, falando de tecnologia. Daí vou mandar o convite para vocês poderem assistir também, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, Luiz. Obrigada, meninos. Valiosíssimo esse testemunho de vocês. Obrigadão. Tchau, obrigada. Again, don't leave, Laura. Stay a few more minutes. Okay. Just gotta wait for the room to empty. So in the audience, there was the husband of somebody that worked for me when I worked in Brazil.